um oceano de silêncio e mistério. Você já reparou que aviões comerciais raramente cruzam o Oceano Pacífico, um espaço gigantesco que ocupa quase metade do planeta, e mesmo assim, parece evitado a todo custo? Estaria apenas vazio, ou existe algo lá que ninguém quer que você saiba? Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar a forma como você olha para o céu e para os mapas de voo do mundo inteiro. E acredite, isso vai além de rotas comerciais e logística. Se isso já te deixou com o pé atrás, deixa o like agora e se inscreve, porque aqui no Fato Oculto, a gente expõe tudo aquilo que parece não ter explicação. Esse é o início de uma jornada pelos céus mais evitados da aviação mundial. Uma história que mistura ciência, conspiração, medo e sumiços inexplicáveis. Por que os aviões evitam o Pacífico? A resposta pode estar nas profundezas do mar, ou nas alturas que poucos ousam atravessar. A lenda dos céus. Um padrão que ninguém ousa quebrar. A aviação moderna tem mais de 100 anos. A tecnologia evoluiu. Os aviões ficaram mais rápidos, mais seguros, mais potentes, mas existe um padrão que se manteve intacto, como se uma regra não escrita estivesse cravada nos céus: evitar o Oceano Pacífico a todo custo. Não importa se o destino final está logo do outro lado. As rotas sempre parecem dar uma volta, contornando um vazio azul. Curiosamente, isso não acontece com a mesma frequência no Atlântico, mas no Pacífico, algo parece diferente, e pilotos experientes confirmam. Ali, não se brinca. Não é só uma questão de economia de combustível ou de aeroportos próximos. Há algo mais. Algo que é sentido, mas raramente dito. E os que ousaram desafiar esse padrão, muitos simplesmente não voltaram. E você, já tinha percebido esse detalhe nas rotas aéreas? Comenta aqui embaixo. Você acha que é só coincidência, ou tem algo sendo escondido? Fica comigo, porque daqui a pouco vamos falar de desaparecimentos misteriosos, zonas de silêncio e um triângulo pouco conhecido que rivaliza com o das Bermudas. O tamanho do abismo. O que esconde a vastidão do Pacífico? O Oceano Pacífico é o maior e mais profundo oceano do planeta. Sozinho, ele cobre mais área do que todos os continentes juntos. Mas o que realmente assusta não é o que a gente vê, é o que não se vê. Em suas profundezas, existem fossas tão longas quanto cordilheiras inteiras. A mais conhecida delas é a Fossa das Marianas, um buraco de quase 11.000 metros de profundidade. Para você ter ideia, o Everest caberia inteiro ali, e ainda sobraria espaço. Agora imagine, um avião desaparece nesse oceano. Quantos dias levariam só para começar a busca? Quantas chances reais teriam de encontrar algo? A resposta assusta. Mais de 90% do fundo do Pacífico nunca foi explorado. É uma região onde nem a luz do sol chega, e, segundo especialistas, poderíamos estar passando por cima de estruturas colossais ou de presenças que não compreendemos, o investigador diz. Se há algo escondido da humanidade, é lá que estaria. Você acha que o Pacífico esconde mais do que só água e pedras? Comenta aqui. Você teria coragem de voar sobre ele, sabendo disso? Ainda neste vídeo você vai entender por que os radares falham, o que é o Triângulo do Dragão, e por que até militares evitam essas rotas silenciosamente. As rotas esquecidas, trajetos abandonados e pouco explicados. Nenhuma explicação pública foi dada. Nenhum comunicado oficial. Durante a Guerra Fria, registros indicam que algumas rotas aéreas sobre o Pacífico foram misteriosamente desativadas. Elas simplesmente sumiram dos mapas de voo comerciais. A pergunta que ecoa desde então é: por quê? Por que havia ali? Especialistas em aviação relatam que certas áreas do Pacífico causam distúrbios inexplicáveis nos instrumentos de navegação. Bússolas que giram sem controle, altímetros que oscilam, radares que ficam cegos, como se houvesse algo no ar ou embaixo d'água que interferisse com a tecnologia. Um ex-piloto da Força Aérea dos Estados Unidos da América disse: não era só um mau tempo, era como entrar em um lugar onde a realidade ficava diferente. Há registros de voos que se desviaram do plano original, sem nenhuma ação dos pilotos, como se algo os puxasse para fora da rota. Já imaginou estar em um avião e perceber que ele está fora da rota, mas os pilotos juram que está tudo certo? Escreve aqui nos comentários. Você já teve um voo estranho? Vamos ler os relatos mais intrigantes no próximo vídeo. E se isso tudo for apenas a ponta do iceberg? A seguir, você vai conhecer regiões onde o contato desaparece por completo e nenhuma explicação satisfaz. Ventos, perigos e anomalias invisíveis. Você sabia que o Pacífico abriga algumas das zonas atmosféricas mais instáveis do planeta? Mas o que realmente intriga cientistas e pilotos não são apenas as tempestades. São os fenômenos invisíveis que os satélites não conseguem captar. A chamusqueira pane. Mas ele reapareceu,
Correntes de vento que surgem do nada, formando redemoinhos violentos a mais de 10.000 metros de altitude. Alguns chamam de vórtices de ar, outros acreditam que são portais de energia desconhecida. O fato é, eles não aparecem nas previsões. Vimos o ponto sumir do radar. 80 quilômetros depois. Era o mesmo voo, mas como anônimo, operador de tráfego aéreo. Outro fenômeno comum. Zonas onde o som morre. Tripulações relatam que os rádios ficam mudos, sem estática, sem chiado, só silêncio absoluto. E isso ocorre exatamente em áreas onde as rotas comerciais evitam passar. Em 2017, um avião de carga desviou levemente sua rota sobre o Pacífico. Por 7 minutos, nenhum radar conseguiu localizá-lo. Nenhuma torre teve contato. Quando reapareceu, estava em altitude incorreta, e os pilotos afirmam que não tocaram em nada. Você já ouviu falar de lugares onde o tempo parece passar diferente? Deixe o like agora se você acredita que há algo maior do que podemos explicar. E comenta aqui embaixo. Você acha que estamos sozinhos nesse planeta? As respostas mais impactantes podem aparecer nos próximos vídeos. E não para por aqui, porque, no próximo bloco, vamos te mostrar regiões onde o contato simplesmente desaparece, como se os aviões entrassem em outra dimensão. Regiões mortas, áreas onde o contato desaparece. Imagine um lugar no planeta onde nenhum sinal atravessa, nenhuma onda de rádio, nenhum eco de radar, absolutamente nada. Esses lugares existem e são conhecidos pelos pilotos como as chamadas zonas mortas do Pacífico. Existem pelo menos 5 pontos documentados em que aviões comerciais relatam falhas totais de comunicação e navegação. Durante minutos ou até horas, os pilotos voam sem contato com as torres e sem referência exata da própria localização. Estávamos sobre o Pacífico quando o painel simplesmente apagou. As coordenadas sumiram, e o rádio só fazia um zumbido baixo. O silêncio era pesado. Relato anônimo de copiloto, 2021. Cientistas dizem que essas regiões sofrem com anomalias magnéticas que confundem os instrumentos. Outros, no entanto, afirmam que se trata de zonas de interferência energética desconhecida. Agora pense, por que as rotas comerciais evitam essas regiões a qualquer custo? Elas não estão em mapas comuns, mas os pilotos sabem exatamente onde ficam. Elas são marcadas. O que será que existe ali? Erros do planeta? Experimentos secretos? Portais para outra dimensão? Se você chegou até aqui, você já percebeu. Estamos falando de registros reais. Não estamos falando de teoria da conspiração. Se isso já mexeu com a sua cabeça, imagine o que ainda está por vir. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque o próximo bloco vai revelar arquivos secretos da aviação que foram silenciados por décadas, registros que desapareceram, relatórios apagados e voos sem explicação. Algumas histórias não desaparecem, elas são apagadas. E quando o assunto é o Pacífico, há voos inteiros que sumiram dos registros, como se nunca tivessem existido. Em 1994, um voo militar dos Estados Unidos da América partiu de Guam com 12 tripulantes. O plano de voo era simples. A rota, comum, mas algo deu errado. O avião nunca chegou ao destino. O transponder parou. O radar perdeu o sinal. E o relatório oficial nunca foi liberado. Segundo um vazamento de 2007, o caso foi arquivado como anomalia atmosférica em região sensível. Nenhuma explicação técnica. Nenhum pedido de resgate divulgado, nada. Em 2016, um jato comercial cruzou uma área do Pacífico. E ao pousar, seus dados de voo estavam corrompidos? Isso acontece com frequência assustadora. Em 2001, outro avião desapareceu por 42 minutos no radar, como se o avião tivesse passado por um vazio eletrônico. Isso não é ficção. São relatos de pilotos, documentos confidenciais e investigações que foram silenciadas. Mas por quê? O que existe no Pacífico que precisa ser mantido em segredo a qualquer custo? Se você também quer respostas, comenta aqui embaixo. O que estão escondendo de nós? E aproveita para deixar o like, porque isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas que precisam conhecer a verdade. Se inscreve, porque no próximo tópico a gente vai mergulhar em testemunhos de ex-militares que viram coisas que não se explicam com palavras. Testemunhos de militares. O que eles viram e nunca puderam contar em 2010. Um ex-oficial da Força Aérea dos Estados Unidos aceitou falar anonimamente sobre o que viu durante um exercício aéreo de reconhecimento no Pacífico. Estávamos em formação sobre uma área remota do oceano, perto de uma zona que chamavam de Triângulo Silencioso. De repente, os rádios ficaram mudos. O radar travou. E então vimos algo pairando acima da água, sem asas, sem hélices, sem ruído,
Por quê? O objeto fez um movimento impossível de 0 a centenas de quilômetros por hora, menos, em segundos. Quando voltaram à base, foram obrigados a assinar documentos de sigilo. Você nunca viu isso, disseram. Mas, LVU, locais onde não é permitido registrar nada que voe. Outro militar, desta vez um técnico de radar da Marinha Japonesa, relatou que há zonas cegas programadas nos radares do Pacífico. E mais, em 2022, um engenheiro naval reformado revelou em um podcast que submarinos já detectaram sons aéreos vindo do fundo do oceano, como se algo estivesse subindo do abismo. Por que homens treinados para não sentir medo tremem ao falar disso? O que essas testemunhas carregam há décadas, em silêncio, para proteger seus países ou seus próprios destinos? Se isso te deu calafrios, comenta, eu acredito aqui embaixo. E se ainda não se inscreveu, agora é a hora, porque o que vem no próximo bloco pode mudar sua visão da realidade. Outro tipo de presença. O Pacífico pode estar escondendo não só mistérios, mas talvez, fica o som do abismo, registros sonoros inexplicáveis, vindos das profundezas. Em 1997, hidrofones da NOAA captaram um som monstruosamente poderoso em um ponto isolado do Oceano Pacífico, batizada de The Blue. O ruído foi tão alto que foi detectado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. Nenhum animal conhecido seria capaz de produzir um som tão alto, especialmente naquela profundidade, disse um dos engenheiros envolvidos. O detalhe? O som vinha das proximidades de onde vários aviões já desapareceram, como o Odulia, o Obswep e o Slowdown, todos originados do Pacífico Sul. Cientistas cogitaram hipóteses, uma fenda tectônica gelo derretendo, até um novo tipo de baleia gigante, mas nenhuma explicação convence totalmente. E o mais curioso, depois disso, começaram a surgir mais sons inexplicáveis, todos sem fonte definida. O que está acontecendo nas profundezas do maior oceano do planeta? Por que a maioria desses sons ocorre sempre em áreas isoladas e inacessíveis? Porque já sabemos que não estamos sozinhos lá. E se esses sons forem ecos de algo que vive abaixo da zona onde humanos podem ir, algo que habitamos? Se você ficou arrepiado com esses sons, deixe um like para fortalecer esse conteúdo e comenta o que será que existe lá embaixo. E se inscreve, porque no próximo bloco a gente vai falar do que está surgindo das águas. Avistamentos inexplicáveis. O que está surgindo das águas? Imagine estar em alto mar, numa missão de rotina, quando de repente, um objeto emergindo em alta velocidade, sem fazer uma única onda, e depois desaparecendo nos céus. Isso tem um nome. OSNIs, objetos submarinos não identificados, e o Oceano Pacífico é o maior palco desses fenômenos. Casos recentes, divulgados por militares dos Estados Unidos da América, mostram objetos se movendo sob a água com velocidades impossíveis, e depois voando para fora do mar, sem qualquer propulsão visível. A Marinha tentou rastreá-lo sem sucesso. O que era aquilo? Um vídeo liberado pelo Pentágono em 2021 mostra um desses objetos no Pacífico Sul. E não é só com militares. Pescadores do Japão, tripulações comerciais e até turistas em cruzeiros relatam avistamentos de luzes, estruturas metálicas subindo do fundo, e até ilhas que desaparecem diante dos olhos. Era como se o mar estivesse respirando, e algo enorme saiu de dentro dele, disse um marinheiro aposentado. O que será que ele viu? Os relatos coincidem com zonas onde aviões evitam voar, áreas ditas seguras, mas que escondem histórias nunca explicadas. Por que essas imagens somem dos radares oficiais? Por que não vemos isso nas notícias todos os dias? Talvez porque mexa com algo que não estamos prontos para entender. Se você também acredita que há mais no fundo do oceano do que nos contam, comenta. A verdade está submersa. E não esquece de deixar o like, ajude demais o canal a revelar o que está em oculto. Se inscreve e ativa o sino, porque no próximo bloco, vamos revelar o que ex-agentes militares dizem, e que nunca deveriam ter dito. Depoimentos de ex-militares, o que não querem que você saiba. Nós vimos, mas nos disseram para esquecer. Essa foi a resposta de um ex-piloto da Marinha Americana ao ser questionado sobre eventos estranhos no Pacífico. Militares que se aposentaram fora do alcance dos contratos de sigilo começaram a falar. Isso seria fisicamente impossível, mesmo para submarinos nucleares. E o que eles contam é assustador. A equipe inteira recebia ordens diretas para não comentar com ninguém, nem com a própria família. Um ex-operador de sonar revelou que, em uma missão próxima ao Triângulo Polinésio, detectaram um objeto a mais de 600 km por hora debaixo d'água. E mais, objetos, luzes, interferência nos equipamentos, desaparecimentos, são áreas marcadas no mapa. Mas ninguém fora do alto escalão,
Sabe por quê? Havia algo lá embaixo, e parecia que nos vigiava. Outro ex-agente da inteligência relatou que imagens e dados sobre esses eventos eram imediatamente confiscados. Mas o mais chocante foi o relato de um oficial de reconhecimento da Frota do Pacífico. As zonas no mar, onde não nos atrevemos a mergulhar, mas muito menos divulgada. Muitos desses depoimentos coincidem com locais onde aviões comerciais alteram rotas menos zonas classificadas, como áreas de distorção magnética, ou simplesmente como proibidas por motivos técnicos. Será que os avisos aos aviões não são apenas por segurança, mas para manter distância de algo muito maior e desconhecido? Se você chegou até aqui, é porque também sente que algo está errado. Comenta aí embaixo, quero saber a verdade. Deixe o like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa abrir os olhos. Se inscreve agora, porque no próximo bloco, vamos falar sobre o maior segredo do Pacífico, uma zona tão misteriosa quanto o Triângulo das Bermudas. O mistério final, a zona proibida no coração do Pacífico. Para se ter ideia, a Estação Espacial Internacional passa mais perto dele do que qualquer ser humano em solo. Em meio ao maior oceano do planeta, existe um ponto tão remoto, tão isolado, que nenhuma rota aérea ou marítima comercial o cruza. Esse local é conhecido por alguns como Ponto Nemo, ou como os insiders chamam, o Coração do Silêncio. É o ponto do planeta mais distante de qualquer pedaço de terra. Mas por que isso importa? Porque é justamente nesse ponto que diversas agências espaciais internacionais descartam satélites e equipamentos, como se fosse um cemitério tecnológico no fundo do mar. E adivinha? Relatos de interferência eletromagnética, distúrbios magnéticos e objetos não identificados se concentram nos arredores desse mesmo ponto. Alguns acreditam que o fundo do oceano, nessa região, esconde uma estrutura não natural, uma espécie de base. Outros vão além, dizem que há uma entrada para algo subterrâneo, talvez interdimensional. Por quê? Com toda a tecnologia atual, nunca fizeram uma exploração completa do fundo oceânico dessa área. Por que não há imagens públicas? Porque tudo ali é classificado como área de risco de navegação, mas não há nenhuma explicação concreta. O que existe no centro do maior vazio azul do planeta? Algo tão poderoso, tão desconhecido, que até os céus evitam passar por cima. Você acredita que isso tudo é só coincidência? Ou será que estamos à beira de uma descoberta tão impactante que pode mudar a história da humanidade? Comenta aqui embaixo. O que você acha que existe no fundo do Pacífico? Se você ficou até aqui, é porque você sente que há algo escondido. E no Fato Oculto a gente revela. Se inscreve agora, ativa o sininho, te vejo no próximo mistério. Lá.